Alô, alô, as joias, bom amor a todos. Estamos aqui por mais umas informações, mas hoje muito especiais, muito importante. Aconselho de ficar até o fim deste vídeo porque vocês vão aprender algo de muito importante. É a informação do portal 1010 e já começo por lembrar que um portal não é unicamente o dia do portal 1010 2023. Um portal consiste em 9 dias, 4 dias antes da data, 4 dias a seguir à data. Nós temos 9 dias. 9 é um número que representa um ciclo, um fim de ciclo, um começo de um novo ciclo. Daí a sua importância. 9, nós temos 9 dias, 9 meses por uma gravidez, 9 anos por uma transição, que foi a transição de 2003 até 2012, 9 anos, pronto. É um número muito importante. E o que aconteceu, a partilha que eu vou fazer é muito pessoal, mas é para partilhar, ok? É um presente divino para todos nós. O dia da partilha chegou, que é mesmo assim. Há várias etapas. A primeira, eu vou lhe falar de uma situação que vivi já faz alguns anos. Talvez 2007, estão vendo? 2013, 16 anos, 15, 16 anos, vai por aí. Isto me aconteceu. E como vocês sabem, tudo tem uma razão consciente para acontecer. Nessa noite, porque de noite, eu estou numa sala onde fizemos uma meditação. Não estou em casa, ok? Estou na casa de uma pessoa que faz meditações extraordinárias, fantásticas, uma energia fantástica lá. E nessa noite a meditação termina. Como eu estou sentada do lado esquerdo da senhora, ela peço-me para começar a partilha, porque nós fazemos isto sempre em sentido horário. Ela disse: Nicole, comece a partilhar o que aconteceu na sua meditação. E quando Nicole abre a boca por falar, ela não consegue. Ela começa a chorar. Explode em lágrimas e em soluços. E começa a falar entre os soluços, porque se não fosse assim, ela não parava. E claro que as pessoas estão muito surpresas. E então comecei a explicar que, a um certo momento, comecei a ver a coroa de espinho à minha frente, a mexer lá à minha frente. E ao mesmo tempo, comecei a sentir o meu coração começou a bater com uma força inimaginável, inacreditável. Até fazia um barulho enorme. Sentia o meu coração dentro do peito. Eu pensei logo, num momento eu pensei, mas o meu coração vai me saltar fora do peito. E eu vou morrer. E depois eu pensei, não, estou em meditação e está tudo bem. E fiquei tranquila, fiquei calma, mas continuei com essas sensações. E comecei a sentir o que Cristo tinha sentido na cruz. A mensagem que eu recebi era que ele era consciente, não é que ele sabia, mas que ele era consciente, que a sua mensagem não tinha passado. Que ele não tinha conseguido abrir o caminho à humanidade. Que tudo ia continuar nessa linha de inconsciência que a humanidade estava a viver neste tempo e que ia continuar e que ia aumentar. Eu senti, eu vivi isto tudo. Foi terrível. O senhor que estava sentado à minha frente, do outro lado da sala, ok? Quando eu disse
o meu coração começou a bater e a fazer um barulho enorme, o Senhor disse, era o seu coração? Eu abri os olhos por ver o que se passava, por ver de onde vinha este barulho e não vi nada. E eu fiquei mal, disse ele, porque uma pessoa quando está meditando não pode, não deve abrir assim de repente os olhos. Mas ele sabia e tratou dele e fez o necessário e voltou e continuou a meditação. Mas pronto, tive lá um testemunho do que estava a dizer, a explicar. Vivi isto tudo. E claro que os tempos que seguiram essa meditação foram duros para mim. E claro que fiquei com algo dentro de mim. É uma das razões porque às vezes tenho este rosto muito sério, que eu falo às vezes com uma energia que me diz, mas vocês vão se mexer, vocês vão acordar, porque eu vivi isto, eu vivi este futuro que a humanidade está seguindo, está caminhando nessa direção. Agora, ok, tudo bem, tudo bem. Há soluções. É importante vocês ouvir isto. Agora, você acredita ou não? Tudo bem, tudo bem. Cada um tem o direito de fazer as suas escolhas. Uma segunda partilha que tem a ver com esse portal, porque o dia do portal realmente senti a minha garganta, senti a energia trabalhar aqui. E eu disse, ok, vou ter que falar. Não há obrigação, mas eu sinto a necessidade. O momento chegou de falar, de dizer as coisas como elas são. Como eu as sinto, porque sou uma empate e sou intuitiva. Sempre fui intuitiva. Isso não me aconteceu ontem nem anteontem. E sempre vivi assim. E cada vez com mais intensidade. Intuitivo. Isso ressoa ou não ressoa em mim. Não preciso de vir me dizer mas isto é assim, assim, porque foi provado. Eu não preciso que me prove nada. Sou intuitiva. Agora, você talvez sabe, se não sabe, vão saber agora, que quando uma pessoa quer provar alguma coisa, a pessoa que pesquisa, que procura alguma coisa, vai encontrar o que ela procura. Ela não vai encontrar outra coisa. É o poder criador do ser. Você co-cria com o seu pensamento. Por isso, cuidado com as perguntas que vocês fazem. Mas se você quer provar qualquer coisa, você vai provar essa coisa. Você está co-criando essa coisa. É tão simples como isto. O mais difícil é acreditar que funciona assim. Agora, intuitivo, isso quer dizer quando estou a ouvir alguma coisa ou a ler alguma coisa, isso ressoa cá dentro ou não. Eu não penso, será que isto é verdade? Vou analisar, vou descorticar, vou ir ler lá dentro, vou procurar a informação, vou procurar fatos certos. Não. Não, sou intuitiva. Eu sinto, estou a ressentir cá dentro. É isso a realidade do ser evoluído. Ok, então agora passamos à segunda mensagem, muito importante, e dessa vez é com um sonho. Um sonho que fiz, penso, 2 semanas, não há mais que isto. Por uns dias, não há mais. E está relacionado com o meu carro. E o meu carro entrou na minha vida de uma forma muito especial, co-criação minha, ok? Não vou contar a história porque iria levar muito tempo, mas digo que é importante. Esse carro tem algo. E tudo tem, não é? Tudo tem. Quando sabemos ler o livro da vida, tudo tem, tudo é importante. Até nós dizemos que é nos detalhes que mora o demônio, não é? O diabo, ok? Então, ler o livro da vida com os 2 olhos bem abertos, não se deixar levar por imagem. Pronto, ok, não vou por aí, não vou por aí. Não, fico na minha estrada. E justamente tem a ver carro e estrada. Estou conduzindo no meu carro, mas o que acontece é que estou nas alturas. Estou no ar.
muito alta. Estou a ver embaixo uma estrada preta, toda preta, sem faixas brancas, sem sinalização, nada. É uma faixa muito bem construída, ok? Ela não tem falha. Ela é muito lisa, reta, direta, ok? Não há nada que sobressai de lado, não. Ela é muito bem feita. Isto é um sinal também. Esta linha, esta estrada está muito bem construída. Eu estou lá em cima, mas estou a andar do lado esquerdo dessa faixa, dessa estrada. E olho embaixo e eu vejo um carro passar à direita, lá embaixo. É muito pequenino. E vejo o carro a passar. E eu, o que é isto? Mas o que é que eu faço aqui? E continuo a andar assim, e depois o que é que eu vejo à esquerda, na faixa da esquerda, não, andando à sua direita, vai no sentido oposto ao outro e a mim, vejo um carro de polícia que chega lá embaixo e eu, um carro cinzento e verde, como eles estão aqui, lá onde estou a viver, e vejo o carro que passa lá de baixo, e olho o carro passar assim, e até olho por trás, e vejo o carro ralentir. Eu sinto que as pessoas estão a sentir dentro deste carro. Os polícias estão assim, disse, o que é isto? Mas isto não é possível. Não é possível. E eles continuam a andar. Porque é como se eu me tivesse visto. Ou tiveram essa impressão que tinham visto algo lá em cima. Acordei com essa visão. Porque é muito raro me lembrar de um sonho. Só me lembro justamente quando é importante. Tenho sonho e acordo logo no momento e assim lembro da mensagem. E observei essa mensagem. E é agora a fazer este vídeo que eu percebi a mensagem dessa estrada preta que estava debaixo de mim. Lá embaixo, eu estava no ar, ok? Muito alto. E essa estrada realmente é preta. E a linha de consciência que está a conduzir os seres onde eles não estão pensando ir. Essa estrada preta quer dizer ausência total de energia de vida, ou seja, vácuo, que é total ausência de energia vital. Para mim, essa é a estrada da ilusão, que as pessoas estão a seguir cegamente, porque são controladas mentalmente e são conduzidas nessa estrada. Agora tenho boas notícias, ok? Nós vamos transformar isto. Agora, mais uma informação importante. Esse sonho me diz a mim, uau, Nicole, estás lá, tu passaste do outro lado. Estás no outro mundo. As outras pessoas não podem me ver. Sou regida pelas leis universais e cósmicas, não pelas leis humanas. Porque estou nessa frequência de consciência. Atenção, nós todos ativamos a lei da atração. Conforme a nossa purificação, o nosso desenvolvimento pessoal, ativamos essa lei, essas leis. E fiquei, claro, contente de ter mais uma vez essa confirmação, porque já faz bastante tempo que, mesmo quando ando na rua, eu disse, mas parece que estou transparente, as pessoas não estão a me ver, é como se não existisse neste mundo. E de um certo lado, ainda bem. Assim, para mim foi a confirmação, ok, Nicole, conseguiste fazer a tua passagem. Mais uma informação importantíssima que me veio nesses dias. Já começou antes do portal, porque eu estou sempre nessas vibrações. Isso não vem assim, não é pimbo, uma informação que chega, uma mensagem que chega assim, não. Intuitivo, pouco a pouco, uma palavra, uma situação, aqui, ali, vou juntando as peças e, ops, lá, eu digo, espera aí, eu preciso de
de confirmar algo antes de falar do assunto. Então, a seguir este sonho, eu partilho com vocês uma informação que eu vi na internet. De vez em quando vejo, não sempre tudo, uma parte. É verdade que quando tenho a mensagem que eu precisava, eu não continuo a visualização de certos vídeos, porque são muitas horas e não estou por isto. Internet o menos possível, mas pronto. É a parte boa que utilizamos por nós, por passar as nossas informações. E então eu vi num inquérito de pessoas que fazem hipnose e que fazem pesquisas, estão buscando conhecimento, informações, e eu vi uma pessoa fazer a pergunta: todos os humanos vão ascender? E a resposta foi não, apenas uma parte. E a outra pessoa voltou a fazer uma outra pergunta, e então o que falta a esses humanos, o que falta aos humanos para poder ascender? E a resposta foi para mim fantástica. A senhora disse: um diamante, falta o diamante no cérebro. E lá fez clique na minha cabeça e disse: uau, fantástico, maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque já faz um tempo, alguns meses, que desenvolvi uma técnica de proteção e de desenvolvimento pessoal, trabalhando com a luz violeta, a luz cristalina e a luz diamantina. E claro, quando disseram falta o diamante, eu disse: uau, já estou lá. Eu tenho uma pequena informação para vocês, que eu recebi há pouco tempo, por acaso, que não existe o acaso, não é? E estava no sítio onde foi me sentar. Pronto, está aqui, luz diamante, ok? É muito importante, muito importante. E vou explicar a vocês o que fazer para chegar lá. Isso aqui é muito importante. Mas antes disto, precisamos de receber mais umas informações que são muito importantes. Porque nós estamos num momento muito importante, que é mesmo assim. E então, há algum tempo, comecei a observar corpo crístico, corpo búdico, consciência crística, consciência búdica. E eu comecei a me perguntar: olha, onde está a posição, vou dizer assim, desses corpos na evolução do ser? Onde estão sinaladas estas posições? Qual é que está em cima, qual é que está em baixo? Porque, claro, nós estamos numa evolução constante, crescimento, e estamos a desenvolver e crescemos, ou seja, corpo mental, corpo emocional, blá blá blá, blá 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 blá, e corpo búdico e corpo crístico. Onde está o posicionamento desses corpos? Então, fui pesquisar na internet, escrevi corpo búdico, corpo crístico. E a primeira informação que saiu, o título me dizia qualquer coisa, fiz clique em cima e comecei a ler o artigo. Primeiro diziam que consciência búdica, consciência crística são níveis, frequências de consciência muito elevados, estão no divino mesmo. Claro, eu acredito que sim. E continuo a ler este artigo, o que vem a seguir é consciência bouddhique, blá 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 blá. Consciência bouddhique, lá 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 lá. Consciência bouddhique, ti 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 ti. Consciência bouddhique, lororó, lororó, lororó. Consciência bouddhique, da 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 da. Tudo o teste é feito assim. E lá no fim, antes da última frase, temos essa frase que diz: consciência búdica e consciência crística são iguais. Ah, pronto, já está, já percebi tudo. É isso mesmo. Eu estava à espera disto. Por confundir as pessoas. Nada tal que pôr os dois juntos, fazer do dois num.
Então, perguntamos uma coisa. O universo enviou, o universo, a fonte, Cosmo, enviou 22 Budas. O último é Siddhartha Gautama. Cada Buda vai trazer algum conhecimento para os seres humanos, ter uma base a seguir por desenvolver a consciência, por desenvolver uma vida equilibrada e harmoniosa. Vieram uns a seguir os outros, não vieram ao mesmo tempo. Não vale a pena enviar 2 mensageiros com a mesma informação. Isso é uma perda de tempo. É mesmo assim. E o 23º Buda, Jesus Cristo, nasceu 620 anos depois de Buda. Por isso, não vão me dizer que ele trouxe a mesma informação que o Buda anterior. Ele trouxe nova informação. Daí a razão pela qual informações que estavam a incomodar quem guiava o povo à sua maneira e que queria continuar a guiar o povo desta maneira. É por essa razão que Jesus Cristo foi parar na cruz e que lhe pregaram a boca. Você se lembra da mensagem, da primeira mensagem que partilhei com vocês? Estamos lá. E então, confundir as pessoas com a informação para as conduzir no caminho que quer quem está a passar essa informação. Agora, eu disse que ia partilhar com você alguma informação para seguir o caminho que vai os conduzir à luz diamantina. Mais uma informação importante. Ouço muitas vezes dizer que nós estamos aqui por seguir o caminho da iluminação. O meu ressenti é, não, eu não estou aqui por seguir o caminho da iluminação. Eu sou um ser de luz que encarnou no planeta Terra. Eu venho aqui na Terra por prestar serviço, por continuar a desenvolver o meu poder criador, a minha divinidade, e assim ajudar os outros a fazer o mesmo. Porque é isso que é muito importante para a nossa elevação. Não os enganar, mas sim os ajudar a descobrir o caminho. Por isso, partilho com você essa informação justamente para se conectar a este caminho. Por sair dessa estrada sem energia e sem luz. Dessa ilusão. Então, vamos ver esse exercício agora. É bastante simples. Agora vou fazer rapidamente. Vamos a esse exercício. Porque vocês podem ver que, falando dos chakras, da energia Kundalini, para mim isto tem a ver com a roda do karma, que é infinita. Se você ficar ligado a isto, você não tem saída. Não tem saída. Isso é uma prisão constante. É uma prisão. Não tem saída. Mas há uma saída, sim. Há uma saída. É diamante. Você pode ver que, normalmente, o que estão ensinados a fazer é pegar na energia, inspirar, fazer subir a energia, subir, e sair do topo e enviá-la por cima. Isso tudo porque, por alimentar os gurus que estão a guiar vocês neste caminho escuro e por tudo fora. Enquanto, queridas joias, está tudo aqui dentro, mas absolutamente tudo está cá dentro. Não precisa ir lá fora. Guarda a vossa energia. E
e espalha à sua volta, aqui neste mundo, com as pessoas com quem vivemos, com os seres aqui neste mundo. Sim, isso é uma partilha extraordinária. Paramos de alimentar o que desconhecemos, o que não sabemos estar conectados. Acabou, corte todas essas ligações lá fora. E o que eu faço? Eu pego-nos na energia dos 3 centros energéticos básicos. Raiz, sexual, plexo solar. Essas energias densas que estão aqui. Inspire e eleve até o coração. E elas ficam aqui no meu coração. Não acabou. E é muito importante. Depois, com outra inspiração, vou buscar a energia da consciência. A consciência mais elevada em mim. E vou fazer baixar, descer, com também o frontal, intuição, compreensão, tudo que é intuitivo. Vai descer com a expiração e também vou levar a energia aqui da garganta, do centro da comunicação. E vai tudo, essas 3 energias vão ir, elas também, até o coração. E é com essas energias, consciência, intuição, comunicação, por fazer uma comunicação interior, interna, consigo mesma, com todas as energias que estão lá no coração. Isso se chama introspecção. Vamos purificar essas energias densas que estão aqui. E fazemos isto tudo dentro do coração. E aí sim estamos a desenvolver o amor consciente, o coração consciente, a consciência e o coração, os dois juntos, em coerência, fazem um trabalho extraordinário. E lá vão desenvolver a luz cristalina. E a luz cristalina é o quê? Representa o quê? Vocês mais vão desenvolver a luz cristalina, vão desenvolver o eu sou. Não, eu sou bonita, não, eu sou leve, eu sou fantástica, eu sou merecedora, eu sou grata, eu sou invencível. É muito bom de fazer isto, vocês estão a ganhar autoconfiança. Mas incorporar a presença, Cristo, do eu sou, não é isto. É vibrar com essa energia, com essa consciência. E sentir, ressentir um dia que sim, vocês estão nessa consciência, nesse amor consciente. Um amor que coloca limites, sim. Não é um amor incondicional. É o amor infinito, o nascimento do amor infinito dentro de si. E mais vocês vão desenvolver nessas frequências, mas vocês vão elevar essas frequências. Um belo dia vocês vão incorporar a consciência do eu sou Cristo, Deus. E lá vocês estão na luz diamantina. Lá vocês conseguiram fazer essa passagem. É isso o caminho que nos foi deixado. Lembra-se uma coisa que eu disse? Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho que conduz ao Pai, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade. Ele não diz, Buda é a verdade, Buda é o caminho. Ele não diz, Jesus é o caminho. Não, ele diz, eu sou o caminho. E quando vocês incorporar isto, esse eu sou, e que vibrar com ele, então vocês estão conectados a essa energia consciência Cristo. É o nascimento do amor infinito. É isso a mensagem que tenho por deixar a vocês. Eu sei que não é fácil de compreender isto tudo. Aconselho de voltar a ouvir esse vídeo. Se vocês tiverem perguntas a me fazer, podem entrar em contato comigo. Eu estou disponível, estou aqui por prestar serviço para ajudar as pessoas que estão confusas com isto tudo a encontrar a luz dentro delas.
Ninguém vai seguir o meu caminho, cada um tem o seu caminho, mas o caminho tem a informação por seguir este caminho sem fazer saídas de estradas, por evitar o sofrimento. Pronto, por hoje já foi bastante forte, a energia muito forte. Agradeço a vocês, a quem conseguiu chegar até o fim deste vídeo. Deixe o seu like, mais houver like, mais pode haver pessoas que vão ter acesso a essa informação. Inscreva-se e partilhe também se você achar que pode ajudar muitas pessoas. Agradeço pela vossa presença, amo vós, amo nós, até uma próxima vez.